Meus prezados irmãos, estamos aqui mais uma tarde para estudarmos o Evangelho e hoje nós estamos trazendo aí o capítulo 10, item 6, né? E como vocês já podem ter assistido, ele vem falar sobre a reconciliação com os adversários, né? Sobre o perdão em si, né? E digamos assim que logo no início desse capítulo, Kardec ele nos traz uma fala de Jesus, né, que está lá em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 26 e 25 e 26, né, que é justamente a fala que vem no início, né, desse capítulo do Kardec, e fala: reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Então, nessa passagem aí que o Kardec nos trouxe, Jesus ele nos fala da necessidade do perdão, né? Para o bem daquele ali que está se sentindo ofendido. Por mais que seja difícil da gente perdoar, né, existe essa necessidade no nosso interior, né? E o benefício em si, ele se estende também àquele que está ofendendo, não só ao ofendido, né? Porque normalmente, né, esse ofensor ali do momento, em algum momento ele já foi o ofendido, né? Ele já se sentiu dessa maneira, ele já passou por uma situação semelhante, né? Então, acaba que o perdão, ele beneficia ambas as partes, né? Todos os envolvidos, né, na situação. E aí Kardec, ele inicia nos afirmando que há dois efeitos na prática do perdão e na prática do bem, né? Que é um efeito moral e o outro efeito é material. Então, os primeiros, né, que eles são os efeitos morais, ele, tanto para quem dá quanto para quem recebe o perdão, ele traz ali efeitos no sentir, ele provoca sentimentos, ele provoca emoções agradáveis, mais nobres, né? E aí, ambos, o ofensor e o ofendido, eles acabam se sentindo mais aliviados, mais felizes, né? Já o outro, né, que é o material, né? Ele elimina ali as vibrações negativas do ofensor, né? E do que está ali também se sentindo ofendido. E isso é estabelecido entre um e outro, né? Por conta daquela ação que foi feita, dos sentimentos que foram ali colocados à prova, pensamentos, né? Pensamentos negativos, né? E aí, o Kardec ele considerou esse efeito, né, material no ato da ligação negativa desses fluidos que são venenosos, né? Impedindo ali que continue após a morte do ofensor, né? Porque, como a gente sabe, o desencarne, né, a morte ali, ele não elimina os inimigos, né? Porque o espírito, ele leva consigo todas as suas qualificações, sejam elas boas ou más, né? Todos aqueles seus sentimentos, todo o seu conhecimento, toda a sua maneira de ser. Então, ele desperta lá como ele é aqui, ele leva isso na sua bagagem, né? Então, a gente precisa ter consciência dessa importância que é trazida nessa leitura, da importância do perdão, porque ninguém passa por essa jornada, né, pela jornada terrestre,
sem experimentar esse assédio da ignorância, da imperfeição humana, né, da falha humana. Ninguém passa sem experimentar. Né? Então, quando amigos se transformam ali em adversários, né, por algum momento, a gente tem que procurar lidar assim com essas zombarias, né, com essas provocações, sem nos queixar. Esse é o grande desafio, né? Mesmo à frente daqueles que, tipo, nos golpeiam ali conscientemente, né? Nos deixando tristes, embaraçados, desiludidos, né? A gente precisa desculpar, né? Renovando ali aqueles pensamentos, né? Porque a gente tem objetivos superiores para alcançar. E somente nesse trabalho interior nosso de nos desvencilharmos dessa negatividade, né, é que a gente vai conseguir alcançar, então, esses objetivos superiores que a gente busca, da evolução espiritual, né, do nosso progresso moral como um todo, para um dia a gente poder ir para mundos superiores, como a gente já estudou em outras oportunidades, né? Nós estamos sempre buscando evoluir, né? Escutar esse chamado, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, é muito importante que a gente desperte, né, para a importância do amor, para a importância do perdão, né? Esse tempo de pandemia, ele nos chamou muito forte e está nos chamando muito forte da importância dos sentimentos, da importância do valor da família, do valor da gente se reconciliar um com os outros, né? Então, isso veio despertar forte dentro do nosso coração, né? E aí, voltando para o texto, né? Ainda que essas agressões que nos são feitas, essas ofensas, elas caiam fundo na nossa alma, né? E nos leve ali a ter esse instinto, essa vontade de acerto de conta, de vingar, né? A gente precisa fazer o possível para a gente não cair nessas armadilhas, né? Para a gente não tropeçar, não cair nessas afrontas que nos são endereçadas, né? É agir sem reclamar, é procurar compreender o outro, tentar buscar por que motivo a pessoa teria feito aquilo, né? Sem lástima, sem revolta. Muitas vezes até assim, o próprio silêncio, né? Ele é benéfico em determinadas situações, né? Por quê? Nós devemos deixar a cargo de Deus, porque Deus que sabe de tudo, nós não temos que vingar nada, né? E a gente deixar por conta do tempo também, porque o tempo, ele acaba ali restabelecendo a verdade, ele acaba trazendo essa verdade para perto de nós, né? Então, é importantíssimo que nós interpretemos esses opositores, né, que a gente encontra aí no nosso dia a dia, como irmãos de caminhada, como verdadeiros companheiros de jornada, né? Porque essas coisas que acontecem aí ao longo da vida são pequenas provas, pequenas lições que a gente tem, né? E é uma maneira da gente se reconciliar, às vezes com inimigos de muita longa data, de um passado assim que a gente já aprontou muito com eles, né? E aí hoje eles fazem algo com a gente e a gente tem que tentar refletir sobre isso, do porquê as coisas estão acontecendo, né? Muitas vezes esses adversários, eles são os nossos mestres, né? Que vão ali nos proporcionar digamos, um treinamento para o bem, né? Sendo ali
como juízes, fiscais, né, dos nossos próprios atos, sejam desta vida ou do passado. Então, a gente tem que colocar a mão na consciência e parar para refletir, né, da importância que tem nessa virtude do perdão, né? E nós devemos lembrar também que nem Cristo, né, nem Jesus, ele escapou de certos problemas, certos percalços, provocações, né? E por mais que ele sofresse alguma tentação e tudo mais, ninguém conseguiu tirar a paz, né, de Jesus. Então, ele nos deu esse exemplo, da gente tentar não perder a paz, né? Nós podemos, assim, entender por esse gesto, por esse exemplo, né, que reconciliar, né, com os nossos oponentes ali é, acima de tudo, reconhecer ali um direito de opinião, né? Uma compaixão por algum ato que a pessoa tenha praticado, né? E criando ali um sentimento de, por mais difícil que seja, mas um sentimento de harmonia com aqueles que nos perseguem, com aqueles que nos caluniam, né? Vendo ali que ele tem os seus defeitos, mas que também esse ser tem suas qualidades, né? Então a gente tentar olhar aí para nessa visão, né? Da gente ter olhar por esse ângulo, né? E não tentar internalizar tanto aquele sofrimento, aquela dor, né? E ali, quando o mestre, naquela fala do inicinho lá do capítulo, ele nos recomenda reconciliarmos o mais cedo possível, né? Fica ali claro, né, que nós não devemos apenas evitar essas discórdias da vida presente, né, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. E isso é o mais importante. Então, muita gente tem o costume de falar assim, não, eu não vou resolver isso agora, vamos depois, vai ter outras vidas para resolver isso, no momento eu não vou me reconciliar. E não é o ideal, né? A gente tem que aproveitar a existência que a gente tem hoje, a condição de vida que a gente tem hoje. E se aquilo apareceu naquele momento, é porque era o momento ideal daquilo acontecer, né? Então a gente tem que procurar resolver as coisas nessa vida e não ficar deixando mágoas guardadas no coração para a gente resolver mais para frente. Depois eu resolvo. A gente tem que parar com esse tipo de atitude, né? É muito importante que nós resolvamos por agora, porque a gente não sabe também em quais condições nós viremos no futuro, né? Às vezes agora seria muito mais tranquilo. Para que postergar mais anos a fio? A gente não sabe nem quando nós vamos voltar a ter uma existência terrena, né? Então, vamos aproveitar esses momentos, né? Então, é imprescindível a gente mudar a maneira, a forma que a gente olha para esses irmãos que nos colocam à prova, né? Aprendendo ali a distinguir nas reprimendas ali, nas críticas, né? A gente tentar buscar aquilo que é útil nesse tipo de atitude. A gente buscar o que de positivo eu posso tirar, o que é útil e construtivo de eu buscar ali dentro, né? Aí a gente vai seguindo ali o nosso caminho, né? E tentando encontrar essa fórmula para não deixarmos aquela mágoa, aquela tristeza, aquele ódio ficar ali rendendo dentro do nosso coração, para não ficarmos remoendo e dando energia para aquele sentimento, aquela dor que está dentro da gente, né?
E muitas vezes, um grande, digamos, antídoto para esse veneno, né, da mágoa, da dor, né, é a própria oração, né, a prece, né? Então, a paz do silêncio, o socorro da prece, uma oração ali no quarto, conversando com Deus ali, a gente buscar desfazer esses nozinhos que estão ali atados, né? Então, Jesus, ele nunca nos induziu ali ao revide, né? A gente vai ver, foi vendo aqui tudo que foi falado na leitura, né? Que a gente tira ali na essência é relembrar, né? De como Jesus era, o exemplo que Jesus nos deu enquanto esteve aqui na Terra, né? Então, ele nunca nos induziu a isso, a revidar, a vingar, né? Então, ele sempre nos incentivou a orar por todos os nossos desafetos. Né? Na própria oração do Pai Nosso, a gente tem esses dizeres, né? Perdoai aqueles que nos têm ofendido, né? Não nos deixei cair nessas tentações, né? Então, a gente vê em várias frases ali da oração que Jesus nos ensinou, isso, né? A gente não vê esse incentivo ao revide, a gente vê esse incentivo da prece, da gente orar pelos nossos inimigos, da gente amar os nossos inimigos, que inclusive são capítulos que a gente já estudou aqui em outras oportunidades, né? A gente tem que entender também que aquele ser ele já carrega consigo bastante sofrimento, né? Então, inclusive, igual eu estava falando, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, vem aquela frase que nós tanto conhecemos, né? De amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, perdoai 70 vezes 7 vezes, né? 70 vezes 7, e ofertai amor aos que vos odeiam. Então, é o famoso perdoai 70 vezes 7 vezes, né? Ali. Então, para cada ofensa, para cada calúnia, a gente precisa fazer esse exercício do perdão, que não é fácil, né? Então, ali, diante de uma ofensa de um companheiro, é a gente não entregar ali aquela vibração, aquelas reações, né? E a gente passa por isso, acho que sempre, a todo momento, né? A gente tem esse tipo de acontecimento ao nosso redor. Muitas vezes a pessoa fala de um jeito que a gente não gosta, e a gente interpreta de uma maneira negativa, ou também, às vezes, a pessoa não está num dia bom. Acontece, né? A gente faz isso. A gente já acorda ali com o ovo virado, né, digamos. E acabam acontecendo situações que a gente trata uma pessoa com grosseria, a gente fala umas coisas atravessadas, e da mesma forma que às vezes a gente não acordou um dia bom e faz esse tipo de ofensa, age nesse tipo negativamente, a pessoa que está recebendo aquilo também às vezes pode estar num dia ruim e interpreta aquilo de uma maneira muito mais negativa. Ela impõe um peso ali muito acima do que deveria ser. Então, ela interpreta de uma forma, ela recebe aquilo numa intensidade muito mais alta. Então, esse é o perigo de, às vezes, a gente falar tanto. Inclusive, tem um livro, e não é um livro espírita, não. É um livro que chama Extraordinário, né? Uma coisa que ele fala lá é que se a gente tiver na nossa vida a opção de escolher
entre sermos gentis e sermos verdadeiros, de falarmos a verdade, que a gente deve sempre escolher por ser gentil, né? E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes essas injúrias, essas calúnias, essas ofensas que a gente faz em relação ao nosso próximo, é porque a gente fala, a gente se acha dono da razão. A gente acha que a gente está falando verdade. Eu sou assim, eu sou sincero, eu sou verdadeiro, eu falo a verdade, né? Custe o que custar. E muitas vezes a melhor opção não é essa. Por mais que a gente esteja certo, que aquilo que a gente queria falar seja a verdade que a pessoa precisava ouvir, na nossa visão seja o que ela precisava ouvir, às vezes não é o momento. Então, muitas vezes, o silêncio, ele fala muito mais, né? E aí a gente acaba caindo, às vezes, em certas ofensas e trazendo isso ali para a nossa vida. E é difícil de se desvencilhar disso, né? Então, é muito importante a gente se lembrar disso, né? E outra coisa também que favorece esse sentimento de ficar florescendo, né? É a lamentação, né? A gente precisa perceber a inutilidade dessas lamentações, das irritações, das mágoas, né? E porque o que isso vai fazendo? Isso vai minando a energia, né? Ele vai ali enfraquecendo o nosso otimismo, ele gera a desconfiança, ele vai causar uma perturbação interna, a gente não dorme bem, a gente não come direito, a gente fica naquele sentimento ruim, né? E também ele vai tirando forças internas, né? A gente vai ficando exausto, entregue ali ao negativismo, né? A ficar triste, né? Uma coisa assim que parece que vai anulando uma esperança que a gente tem, uma possibilidade de trabalho, ela vai afetando a nossa vida como um todo, esse tipo de mágoa, porque a gente parece vai perdendo o interesse na vida, às vezes, deixando cada ofensa que a gente for recebendo, a gente vai guardando, a gente vai vivendo uma vida de lamentação, uma vida de tristeza, de irritação, né, de desconfiança com o próximo, porque uma pessoa fez, a gente acha que as outras também vão fazendo, né? E aí a gente precisa trabalhar isso. Isso eu estou falando tanto do ofendido quanto do ofensor, porque às vezes o ofensor ele está com tanto ódio ali no seu coração, né? Que ele não percebe mais nada. E assim como o ofendido, porque o ofendido, como eu disse, ele traz ali uma carga, uma intensidade grande daquela ofensa, que ele meio que, igual eu falei, perde a esperança na vida, perde o sentido da vida. E quando a gente perde o sentido da vida, acredito sim que é um dos piores sentimentos que devem existir, né? Porque a vida é para ser vivida, para a gente ir até o fim, né? Cumprir nossa missão. E o tanto que é bom a gente ter uma esperança de futuro, né? Das coisas que estão para acontecer. Então a gente não pode deixar isso florescer dentro de nós. Então, para essas desavenças, para as maledicências, para esses ressentimentos que vão surgindo nas nossas relações com as pessoas, né, que é a todo momento, nós precisamos usar ali palavras que dulcificam, que acalmam, né, para o bem de todos. A gente tentar poupar um pouquinho a língua, né, e agindo sempre com as outras virtudes que o Evangelho tanto nos ensina, né? Que é da bondade, que é do perdão, da paciência, da serenidade. Então, é importante a gente não conservar essas aversões, esse desamor na alma,
nós precisamos perdoar incondicionalmente, né? Recordando ali que nós também trazemos conosco as imperfeições e as fraquezas provenientes desta e de outras vidas, né? E como o próprio Jesus nos disse, né? Ele nos disse, não, ele disse no momento ali que ele estava na cruz, né? Ele pediu ao Pai, falando para o Pai perdoar as pessoas, né? Nos perdoar, porque a gente ainda não sabia o que estava fazendo, né? Então, isso é uma atitude louvável, né? A gente precisa trabalhar isso porque a gente também não sabe o que passa na cabeça do outro, o que se passa na vida do outro, na essência, no seu coração, no seu interior. A gente não sabe, né? Então, o mestre ele nos pede para ter esse benefício, para ter esse olhar amoroso, né? Para aqueles que nos ferem, né? Mas ali protegendo também essa harmonia mental, né? Do grupo que está envolvido, né? Aquele círculo que nós estamos convivendo, né? E porque a partir do momento que a gente trabalha esses sentimentos e cria uma harmonia mental e no grupo que nós convivemos, a gente acaba imunizando aquelas pessoas também que estão ao nosso redor, porque esse ódio, essa dor, essa mágoa, essa angústia, ela contagia os que estão ao nosso redor, porque cria ali uma energia ruim, né? Sem contar que a pessoa fica ali num pesar e tudo mais, e acaba se envolvendo num problema que nem era dela. E a gente contamina aqueles que estão ao nosso redor com essa mágoa que está dentro do nosso coração, criando um ambiente nada propício, né? Então, nós precisamos trabalhar isso dentro de nós, né? A gente precisa fazer valer a lei de amor que Jesus nos trouxe na sua vinda aqui, né? Então, o Pai, ele nos permite passar por essas fases, né? Difíceis e de dor, sofrimento e tudo mais, mas é para o nosso próprio bem, para a nossa evolução, né? Então, a gente tem que trabalhar a paz, a gente tem que trabalhar a harmonia, né? Porque a paz, ela faz com que a gente desenvolva e evolua ali as obras edificantes, né? Que a gente se recorde que perdoando, né, o outro, a gente vai ter ali um benefício, que essa bênção de Deus, né, com relação ao nosso perdão. Então, a gente precisa recolher esses dons divinos, né? Amar, perdoar, construir o bem, construir a paz, né? Fazendo valer a nossa vida cristã, né? Esforçando tanto na teoria quanto na prática, né? Fazendo valer o que o Evangelho nos ensina. Porque se a gente possui ali a luz da claridade, né? Por meio do Evangelho, para que a gente vai ficar vivendo e mantendo o nosso espírito desse jeito? Não faz sentido. A gente precisa buscar essa evolução, esse trabalho do perdão, que é tão difícil, mas necessário. E assim nós vamos evoluir nosso espírito e chegar no objetivo superior que nós tanto buscamos. Então, essa era a mensagem que eu tinha para trazer hoje. Espero que tenha calado fundo nos corações de vocês. E eu vou fazer só a nossa prece para encerrar aqui no dia de hoje, né? Então,
elevemos os nossos pensamentos a Deus, peçamos ao Pai proteção, agradeçamos por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e que a gente possa trabalhar cada dia mais o perdão, nessa reconciliação com os nossos adversários, aproveitando a experiência atual, a existência atual, para que a gente possa ir mais rápido na nossa evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa, damos por encerrados os nossos estudos evangélicos na santa e bendita paz do Senhor Jesus, que assim seja.